noite. Antes de tudo, eu queria agradecer a Ana, apesar do convite por telefone, quando ela me indagava se eu aceitava fazer parte desse. Eu disse que sim, em princípio, mas que no momento eu não assumia nenhum compromisso de tempo, porque minha vida estava dependendo dos acontecimentos. Mas, em todo caso, em princípio, aceitava. Quando eu recebo o ofício, comunicando, realmente oficializando o convite, eu fiquei um pouco inibida. Primeiro a grandeza do assunto, a clínica psique. Depois a visão global, inclusive histórica, que ontem eu tive aqui a oportunidade de assistir a abertura, ouvi na conferência do Manuel Sampaio, que realmente me enriqueceu bastante. E além do mais também, onde ela pedia que eu fizesse por escrito o texto. E aí eu vou confessar a vocês que eu tive uma senhora inibição. Eu que tenho uma relativa facilidade de escrever, uma linha não consegui escrever. E comecei a me angustiar um pouco por isso, porque eu achava que era uma irresponsabilidade, uma vez que eu ia dividir a minha experiência com um grupo sem documentar. Mas, em todo caso, eu me lembrei de um livro que eu li nessas minhas últimas férias a Recife, como vocês devem estar percebendo, eu não sou carioca, eu sou pernambucana, e eu vim para aqui depois da minha formação. Eu fiz pedagogia em Recife, fui a primeira turma de pedagogia, com 6 colegas, a única, e que todas elas eram pioneiras naquela época em educação. A Raquel Castro, a Noêmia Varela, que hoje é uma grande arte educadora, Anita Barreto, que entrou por tese de filosofia, e outras mais. E tinham 3 menores. Eu era a caçula, a Maria Luísa, eu e Célia, né? Então eu me beneficiei com toda essa riqueza. E eu sempre, quando vou a Recife, não perco as raízes, porque a maioria da família volta lá, eu volto a ter contato com todo esse grupo. E desta última vez, eu me deparei com um livro do Zeferino Rocha, que é um psicanalista, onde Palavras para o Silêncio, era o nome do livro dele, na estante de uma sobrinha que é psicóloga, e tirei para ler. E fiquei muito encantada. Ele, quando fez 70 anos, ele resolveu fazer uma síntese da vida e assinalar todas as pessoas, os filósofos que tinham contribuído para a sua formação. E é um livro muito interessante para a gente ler, porque no emento é depor, é alguém que depõe, e é declarante, como testemunha. Então é isso que eu estou sendo aqui, testemunha de uma história. E rica pela riqueza dos outros. Porque eu costumo dizer sempre que eu não sou Terezinha, eu sou Terezinha consequência de muita coisa. E muito devedora a todo o relacionamento humano que eu tive, né? Então eu venho para o Rio, e a Noêmia Varela, aquela que eu já aludi, colega, passava pelo Rio para ir ao Uruguai, num congresso de educação, sobre educação especial. E me pergunta, menina, o que é que você pretende fazer na vida? Eu digo, trabalhar em psicologia, porque pedagogia está sem dinâmica. Então ela me disse, então eu vou apresentar a você a Elisa Veloso, que era diretora do Centro de Orientação Juvenil. E me apresentou a dona Elisa. Então o Centro de Orientação Juvenil, eu não acredito que a maioria daqui não sabe o que é, foi fundada em 11 de outubro de 1946, no Ministério da Saúde, a DPS, Divisão de Proteção Social, onde tinha uma equipe interdisciplinar trabalhando com adolescentes. E adolescente que tinha, naquela época, orientação vital, onde o adolescente e a família, né? Eu, ao ser entrevistada por dona Elisa, ser aceita como estagiária, porque o centro também era aquele, era uma atividade meio e não atividade fim. Eles recebiam todos os estagiários que trabalhavam em outras clínicas que existiam no Brasil, Rio Grande do Sul, Recife, Bahia. Então, a prioridade era para esses estagiários que não moravam no Rio, para se beneficiar desta formação, né? E eu fiquei encantada, que era exatamente o que eu pretendia fazer, era o que eu realmente procurava, né? Então, o centro tinha como característica de formação, primeiro, ler toda a documentação, ser submetida aos testes, para ter a vivência do cliente, fazer uma síntese disso e ter a supervisão.
Então você se conhecer primeiro para conhecer o outro. E a partir daí participava das reuniões de equipe, das sextas-feiras, que toda sexta-feira todos os casos atendidos eram discutidos e planejados, e nós tínhamos de escrever e documentar toda a entrevista. O que foi, como foi, a perspectiva e o projeto. Em que aquele caso poderia ser beneficiado. Então vocês estão vendo aí, era toda uma sistemática de disciplina, da aprendizagem, da teoria à prática. E realmente eu estava encantada. Isso eu vi nas décadas de 50, gente. Em 1955, eu fui nomeada para o Ministério da Educação para o Instituto Nacional de Estudo Pedagógico. Mas fiquei servindo no COG exatamente porque a dona Elisa se dava muito com o doutor Anísio Teixeira e com Armando Delbrano, que era o diretor da CAPES daquela época. E ela conseguiu que eu ficasse incorporada ao COG. Mas acontece que o COG, apesar de toda essa riqueza técnica, ela não tinha o seu quadro próprio de técnicos. Ele vivia de empréstimo. Então, em 55, eu estou dando esses detalhes para vocês depois entenderem, porque eu fiz uma anotação das coisas básicas para não me perder. Eu sou chamada para um ofício para voltar à repartição de origem. Qual era a minha repartição de origem? O Instituto Nacional de Estudo Pedagógico. Quem era o diretor? Anísio Teixeira. Quem me acompanha? Dona Elisa. Então ela disse, eu vou, porque eu não vou perdê-la. Porque naquela época eu já estava fazendo terapia com adolescentes. Portanto, eu não podia suspender. Então ela vai e explica. E o doutor Anísio disse simplesmente isso. Bem, a senhora não está no espírito deste ofício, que a senhora não está, a senhora está à disposição, mas não está sem trabalhar. A senhora está trabalhando agora, só que eu não vou perdê-la, porque eu estou fundando a Escola Guatemala, do bairro de Fátima, que era uma escola experimental, onde o INEP daria a orientação pedagógica e as professoras seriam cedidas pelo então Distrito Federal para começar uma nova experiência em educação com o método projeto. Então, diante disso, Dona Elisa disse que quando viu que ia perder, ela disse, então vou bancar a mãe do Evangelho, vamos dividi-la. Ela vai ficar ainda no centro para atender os clientes e fica aí na Guatemala, o que foi minha sorte. E foi aí que eu pude realmente realizar os 12 anos de Escola Guatemala. De 55 a 57 eu trabalhei numa escola onde eu tive a oportunidade de criar um serviço e entrar dentro do ambiente escolar para dar e naquela época era gabinete de psicologia. Ora, como é que eu podia atender numa escola? Hoje ainda se tem essa ideia, imagine naquela época, né? O psicólogo era aquele que ia dar as soluções prontas. Todas as professoras vindo do meio rural, insegura, com toda uma orientação pedagógica marxista e na disciplina, na relação com o aluno, muito a dever e muito a aprender. Diante disso, eu me vejo, naquela época eu encontrava na equipe já a Nícia Bessa, que trabalhava com testes, todos os testes aplicados, 500 testes. Então nós deveríamos fazer os testes e dar o resultado das professoras. Como dar o resultado da professora? Se ia avaliar alguma coisa, eu não conhecia o ambiente, não conhecia a professora. Então, de alguma forma, eu fui ouvindo e fiquei no plano do doutor Anísio, que tinha aperfeiçoamento a professor. Então, é aqui que eu vou ficar. E a partir daí eu comecei a conversar com as professoras, com as dificuldades que elas tinham e, ao mesmo tempo, acentuando a importância da relação professor-aluno. Né? E foi toda a minha riqueza de vida. Eu acho que o meu grande desafio na vida foi deixar de ser psicóloga clínica e incorporar realmente a parte da escola e verificar que uma clínica, todo mundo diz, quando é bem vivida, nós entramos em qualquer lugar e encontramos um instrumento de trabalho. Porque ela é, antes de tudo, aquela que faz uma relação. E a clínica vem do clinique, é inclinar, onde e como você está e o problema da escuta. E foi exatamente esse enfoque que eu vivi profundamente com o professor e consegui. Organizei a equipe, né? Maria Helena Novar, depois veio a doutora Nilda Ribeiro, médico, eu fui instituindo, e tudo isso conseguido através da relação direta com o INEP, que era o doutor Anísio Teixeira, que toda dúvida que eu tinha, eu ia a ele, uma pirralha naquela época, ele me ouvia, e hoje quando eu me lembro
quem é a doutora Nisso, com 100 anos que está fazendo, né? E toda a homenagem no Brasil todo, eu digo, gente, eu sou uma privilegiada, né? Que eu chegava e ele dizia, Terezinha, eu me lembro quando eu falei sobre as professoras, ele é um inquiridor, realmente, era um homem que fazia você pensar. Ele disse, o que é que você vai fazer com as professoras? Sim, eu estou discutindo com elas sobre a importância da relação professora. Então você vai fazer com que elas fiquem satisfeitas? E elas não, bem, doutora, disse, eu não sei o que eu vou fazer, mas se elas, no final, foi isso, eu acho que eu errei, mas o caminho é esse, né? Quer dizer, mas aqui ficou, né? Quer dizer, o que fazer? Uma reflexão com o professor, para que ela descobrisse todo o material e a riqueza que ela tem em mão, e por que ela precisava de um teste. O que um teste ia acrescentar? Se elas tinham todo o material à mão e toda a relação. E isso foi muito rico para mim, e se eu começar a falar na Guatemala, eu não falo o resto. Porque realmente eu achei que a Guatemala foi o laboratório de vida que eu tive, onde eu pude recuperar toda a minha formação pedagógica no curso da pedagogia de Recife, onde eu pude viver toda a experiência do laboratório que a escola é, onde eu pude realmente reafirmar a importância do professor. Uma escola sem um professor não existe. E se nós não investirmos nele, nós não teremos nenhuma reforma. E todo o aperfeiçoamento, inclusive naquela época, o doutor Luiz questionava muito que o professor deveria ter curso superior, como é que ia se estudar a criança quando se precisava mais e eles não tinham uma formação maior. Né? Então, diante disso, diante desse desafio, depois a Escola Guatemala passou a ser centro do Brasil, porque ela também recebia estagiários de todo o Brasil. Estagiários que vinham das regiões mais diversas para ter a experiência do médico projeto. E ao ver o gabinete de cirurgia, todas elas queriam realmente uma assessoria. Como eu não queria misturar professora com estagiária, eu dividi o grupo e começava a ver e me informar qual a formação dela e quais as atividades básicas que elas tinham nas suas regiões. E fazer realmente uma reflexão dentro disso. Né? Diante dessa perspectiva, são criados os cursos de psicologia. Né? E o curso de psicologia, o que aqui fazia? Naquela época, foi criada uma comissão no Ministério da Educação, onde realmente aquelas pessoas, o grupo que trabalhava em instituição psicológica, organizar o seu currículo para ser estudado e ser aceito como psicólogo, né? Que é o meu caso, o Carlos e Dona Elise e tudo, e ao mesmo tempo as universidades, mas não tinham professoras. Então nós fomos convocados para ser professora da PUC do Rio de Janeiro, levando essa experiência da Guatemala e levando também toda a experiência do COST na sua experiência com estagiários, né? Então, nesse sentido, que foi de 1958 a 61, eu fui professora da PUC, e foi uma experiência frustrante, porque naquela época eu não conseguia dar uma aula, eu fazia uma ficha, e ao chegar na classe eu mudava, ouvia o que os alunos estavam dizendo e começava a discutir com eles, ficou quase como dinâmica de grupo. E eu comecei a me perguntar se eu era professora ou não e ter dúvida. E os alunos começaram a invadir minha casa. E eu comecei a ver, e nós tínhamos reunião de professores da PUC naquela época para discutir a disparidade que estava havendo no meu enfoque com toda a estrutura acadêmica. E eu no pós, com a minha dúvida de psicóloga, eu disse, não, por onde eu passo fazer dúvida, eu era psicóloga clínica, estava satisfeita. Me botaram para ser na escola, eu estou descobrindo, e agora como professora, não. Não tenho condições emocionais de enfrentar essas três perspectivas e eu quero saber quem eu sou. Se eu sou realmente a professora ou eu sou a psicóloga, né? E naquela época estava havendo também um curso de orientador educacional. E os orientadores educacionais que tinham aulas em comuns começavam a se identificar muito com o psicólogo. E eu comecei a ficar preocupada que identidade eles iam ter e que problema de educação e de psicologia eu queria, como eu ia misturar. Mas isso foi muito bom, porque eu saí muitas pessoas, e hoje tenho grandes amigas que foram da turma de orientação educacional, e eu em 61 resolvi deixar de ser professora. E foi um escândalo na PUC, naquela época, quando eu disse que não era mais professora, porque era uma das professoras que eles diziam melhores. E eu não entendia, eu disse, mas eu tenho que ser coerente comigo mesmo, eu não estou feliz, e ao mesmo tempo eu tenho de ver e esgotar uma experiência. Eu sou, antes de tudo, uma psicóloga. Como professora, isso foi em 61, e todo mundo, aí eu volto para o COST, né? E o COST, sempre, o COST é a Escola Guatemala.
Às sextas-feiras, a reunião do COST era um verdadeiro seminário, onde nós tínhamos todo um embasamento teórico. Dona Elisa passou a ser professora da universidade, passou a levar os estagiários para as discussões de seminário, e nessa altura, ela que era minha supervisora, ela foi para a Capitol Clínica fazer uma bolsa de estudo, e a Nilde Ribeiro, que era psicanalista, passou a ser a minha supervisora. E nessa altura, eu comecei a ver a riqueza que era o ser psicólogo na sua relação, onde e como ele estivesse. E principalmente na área de educação. E eu vi a educação já numa perspectiva psicológica, e não naquela e a escola sendo um verdadeiro laboratório. Porque a escola Guatemala era uma escola comum, para dar um cunho social, onde tinham 3 turnos, mas quando passou a ser uma escola experimental, o turno integral, houve uma crise muito grande com a comunidade, que havia um vereador que achou que perdeu vaga para os seus eleitores e começou a questionar a doutora Anísio no Ministério da Educação, exatamente para voltar a ser o turno comum. Então, o método projeto era também um desafio da aprendizagem das professoras, das orientadoras pedagógicas, e toda uma forma. O que me encantou muito na Escola Guatemala foi quando eu vi todo o aperfeiçoamento que elas estavam tendo dentro da escola, eu passei a frequentar as reuniões delas, para saber exatamente o enfoque do método e o que era aquele método e a parte pedagógica. E me encantou bastante o professor de matemática. Eu tinha uma frustração enorme que eu não era uma boa aluna, não fui uma boa aluna de matemática. E naquela época, com o método projeto e com o ensino da matemática moderna, eu verifiquei que o problema não era a matemática, era o método. Então eu comecei também a fazer as minhas revisões das minhas deficiências na minha formação, como também havia o problema da arte na educação, né? E onde os alunos tinham toda uma experiência de liberdade artística, que tinha a Lúcia Alencar, que era foi casada com Nilton Tolentino, este grande artista que faleceu há pouco tempo, cubista, né, baiano, né? E a Lúcia era professora. A Lúcia era um encanto de pessoa. E eu ficava muito impressionada com aqueles meninos que tinham dificuldades maiores, onde nós poderíamos. Ela me ajudava muito bem na reação dele e a expressão dele da artista. E como a gente poderia ver, e como poderia levar isso para os professores. E na reunião dos professores começou a haver uma troca muito boa da diversidade de matéria e do enfoque artístico, né? Que foi a grande revolução para mim em termos de professora. Porque entrava naquela época uma professora Maria Badu, a quem eu faço uma homenagem especial todas as vezes que eu falo dela, que era uma menina que vinha de uma escola onde ela tinha uma frustração tremenda, porque ela não era uma boa professora, porque ela não sabia ensinar letras, como ela dizia, né? Porque ela era uma artista. Então, ela, ao entrar na escola, a escola começou, incorporou naquela época cerâmica, e ela se tornou uma artista maravilhosa de cerâmica, e conseguiu, através disso, verificar também que ela estava muito frustrada no tipo de método, porque o método era um enriquecimento e entrou no problema da arte. Eu fui muito tentada a trazer aqui para vocês o presente que ela me deu. Ela tinha, de um anjinho, ela tinha uma turma muito difícil. E um dia a turma estava naquela problemática de pré-adolescência, sexualidade e tal, e 3 meninos que foram expulsos, foram afastados da aula para estudar melhor, e ela pegou todo o material que eles fizeram e organizou, e saiu um anjo lindo, um anjo lendo. E a partir daí ela integrou esses meninos e nós começamos a estudar esses meninos através dessa habilidade artística que eles tinham e aprendizagem, e levamos para a professora de letras, como ela chamava, né? Então um dia ela chegou no meninos, você dizia, esse anjo é seu. Estava na exposição, mas olha, você vai fazer isso com a diretora? Não, porque ninguém dá valor a isso, todo mundo só sabe quem é esse anjo, você. Então eu tenho esse anjinho assim guardado como símbolo da integração da arte na educação e na aprendizagem, né? E toda uma recuperação de uma pessoa através da relação com o aluno e a descoberta das possibilidades dele. Então, veio a Guatemala em 67, Dona Elisa deixa o COST, né? E realmente o COST estava numa crise administrativa muito grande, porque naquela época o COST foi extinto
por um decreto do presidente da República, exatamente no tal decreto dos ventos, quando eu vejo a reforma administrativa do Júlio, ai meu Deus, o pessoal não estava ouvindo, nasceu. E Dona Elisa ia se aposentar, houve uma dificuldade muito grande de integração com a parte administrativa, e ela me chamou e me disse que ia indicar para que eu a substituísse. Eu reagi tremendamente, porque eu estava em crise. A escola, Guatemala, se eu saísse, não sobrevivia. A faculdade eu já tinha deixado, porque agora eu ia chefiar o Borges substituindo, né? Então isso, ela disse não, mas eu não poderia fazer isso sem indicar e sem falar com você. Você vai ser a pessoa que eu vou indicar. Moral da pátria, eu fui indicada, né? E nessa indicação eu tive de deixar a Escola Guatemala em 1977, já com a estrutura da equipe, com toda uma dinâmica, com todo, escrevi 2 livros dessa experiência, porque quando eu deixei a escola e o serviço foi extinto depois, né? Eu fiquei muito frustrada, eu disse, mas isso não vai passar desapercebido. Essa experiência eu tinha toda documentada, eu recebi, publiquei através das vozes, primeiro a importância da relação professor-aluno, uma experiência, depois seus números, e este livro me deu o primeiro livro, que foi em 74, o outro em 75, 76, me deu um reforço muito grande, que a partir deles eu comecei a ser chamada pelas universidades para falar sobre essa experiência, São Paulo, Recife, tudo, e toda a parte dinâmica. E, de uma certa forma, uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo era um desafio que eu não podia responder a tudo aquilo, primeiro porque eu estava numa instituição em crise também, sem um quadro permanente administrativo. Nós vivíamos, como eu já disse anteriormente, né? Nesse sentido, quando foi extinto, eu me lembro como se fosse hoje. Realmente aí, talvez hoje, quando eu comecei e me lembrei do livro do Zeferino e vi a minha impossibilidade de escrever, é que eu acho que eu fui remetida a um momento de muita emoção, onde realmente eu fui assim, testada até onde uma pessoa pode ser num plano profissional. Porque o pós-instinto, o que fazer, o CORE atendia pessoas carentes, uma só vez por semana, né? Nós tínhamos uma fila enorme, existia o CORE, o Pestalozzi, o Instituto de Psiquiatria, o ISOL, todas eram instituições que trabalhavam muito bonitas, né? E a escolinha de arte, e nessa altura nós tivemos que fechar a matrícula, né? Nós tínhamos uma fila enorme e ver o que nós podíamos fazer internamente para o que fazer com aqueles clientes que nós atendíamos e o que fazer com a demanda, né? Então é quando uma das estagiárias me disse que o pai dela trabalhava no Ministério da Saúde e me arranja uma entrevista com o secretário-geral do Ministério da Saúde. Né? Eu hoje, quando me lembro, eu digo, eu era meio doidinha. Eu peguei toda a documentação e me larguei para o Ministério, né? Chegando lá, ele foi muito delicado, o pós-extinto, né? Então eu digo, olha, eu estou vindo aqui com uma responsabilidade social. Primeiro, que eu sou estagiária e toda a minha formação eu devo ao pós. Segundo, que todo o nosso relacionamento, todos os nossos relatórios, nós estamos por aqui, eu não sei se vocês conhecem o trabalho da gente. Terceiro, eu estou atendendo uma menina do morro, que a mãe não podia pagar tratamento, que tinha sido levada por uma patroa, porque ela tinha furtado, né? E eu só consegui que essa menina falasse disso na 18ª entrevista. E a mãe dela disse à assistente social, que nós trabalhávamos com uma família que nunca tinha sido tão respeitada. Eu digo, em nome desta menina, eu acho que não se pode fazer uma extinção do serviço dessa natureza sem um via básico. Ele foi muito delicado e me disse, dona Terezinha, a senhora me deixou angustiada. Eu disse, então ótimo, eu atingi o meu objetivo, porque o problema já não é meu, o problema é seu. Né? Então, 10 dias depois, eu sou chamada e ele então me diz o seguinte, que tinha feito uma pesquisa no grupo de psicologia e tinha sido, o pós tinha sido muito elogiado, era uma equipe de grande valor, e que eles então iam fazer privatização
e que eu queria a diretora. Eu disse, mas o senhor não perguntou se eu aceito? Eu realmente estou aqui porque eu trabalho, eu tenho meu consultório particular, numa instituição pública que para mim é todo o meu valor social e ajuda está lá. Então, eu não preciso disso, eu volto ao consultório e deixo o serviço. Mas, em todo caso, eu sou responsável por uma equipe que eu não sou a cabeça, eu apenas coordeno. Eu vou voltar à equipe, vou estudar e vamos ver o que a gente pode fazer o encaminhamento. E nesse dia eu me perdi, eu não aceitei voltar para casa, tomei a condução errada e tudo. E aí eu verifiquei que tinha sido uma defesa. Exatamente por quê? Porque se eu fosse ao COD, eu ia levar toda aquela emoção para uma equipe. E eu, como responsável, eu não tinha o direito de levar uma emoção sem ser trabalhada. E eu tinha de assinalar todas as coisas e abrir perspectiva para o encaminhamento. No dia seguinte, eu convoco uma reunião com o grupo, exponho, o grupo aceita, e nós começamos a fazer toda uma reformulação administrativa. Peço a assessoria de um assessor jurídico, as leis, de todas, para que encaminhamento para encurtar a história. Eu vivi 6 reformas administrativas. Até nós conseguimos ser incorporadas no Instituto Fernando Figueira, que nós trabalhávamos ao lado, que tinha a mesma finalidade nossa de atendimento, de atividade de meio e não atividade de fim, e ficarmos dentro do hospital, atendendo os médicos pediatras. Nessa altura já estava incorporado ao COS na reunião, no trabalho de médico-paciente, e mudou um pouco a estrutura do atendimento, mas o COS continuava a mesma coisa. Até de 67 a 77 eu chequei o COS com todo esse trabalho. E nessa altura veio também a criação dos conselhos de psicologia, que foi outro desafio realmente muito grande. Por quê? Porque quando me telefonaram perguntando se eu queria ser conselheira, eu disse, de maneira nenhuma, mais um desafio eu não aguento. Eu disse, mas no dia seguinte ele me telefona, você não adianta mais, você já foi nomeada. E se você renunciar, vai atrasar a criação dos conselhos. Então, na criação dos conselhos, na lei tinha que o Ministério do Trabalho dava exatamente a parte de orientação técnica e local físico. Nenhuma dessas coisas nós tivemos, onde o COS, mais uma vez, acolhe realmente o conselho, onde nós tínhamos reuniões, onde nós trabalhávamos, e eu procurei a ajuda de uma amiga, que era técnica administrativo, e organizamos o conselho, e realmente, e aí também eu passei a sofrer muito, né? O espírito da lei e a lei. A legislar como psicólogo e ser psicólogo são duas coisas completamente diferentes. E todo o desafio que a gente tinha, e verifiquei a defasagem que nós, psicólogos, tínhamos, de um certo jogo de cintura para lidar com a administração. E muitas coisas a gente perde um pouco por conta disso, viu? E o conselho, então, me ajudou muito a incorporar essa parte administrativa, assessorada por Terezinha e a Laíde, a Taíde, que eram duas remanescentes do DASP, que tinham um conhecimento absoluto de administração e de prática, né, e de lei, e todos os conselheiros. Em 79, o conselho a primeira nomeado é extinto, tem a eleição, eu também não quero ser candidata novamente, vou para Recife, devo tudo organizado, quando eu volto eu estou na chapa. Então já não podia se deixar de ser mais isso. Houve a eleição, nós fomos vencedoras, e hoje então passei a ser a presidente do conselho. E já vou dimensão com toda essa parte. Nessa altura também, o que veio dentro do BOD também, foi que em 1970, um grupo de psicólogos clínicos fez concurso para a PUC, para mestrado, e não passaram. E procuraram Inês Bezuchet, porque naquela época começava toda a preocupação com a psicanálise, né? E de fato, a Inês me chama e diz, olha, Terezinha, eu realmente acho que a gente não pode deixar de ouvir esse pessoal, mas eu não entro. Você quer me ajudar? Eu entendi, vamos ver. Então foi feito o grupo, as aulas eram no COS, né?
E nós começamos a ter uma visão antropológica, não era só psicologia clínica, era muito mais uma visão do homem integral. E dentro disso, o estágio, elas passaram a fazer estágio também no COD, as aulas teóricas, foi feito tudo. Em seguida, foi feito um convênio com o Ministério da Educação, através de Haroldo Rodrigues, que era professor da PUC, onde nós fomos incorporados e passamos a ter um curso de especialização em psicologia clínica, né? E toda a demanda que houve naquela época do grupo que procurava, eu acredito hoje que muita gente procurou o CESAC, pensando que o CESAC ia se tornar mais um grupo de formação psicanalítica, uma vez que tinha Inês do Cheu, Celso Gebado, Fábio Lacombe, que eram professores que estudavam, mas enfim, isso não... E eu fiquei como secretária. Você vê que hoje eu chego, eu sou perseguida. Realmente eu acredito hoje que eu sou uma pessoa organizada, porque naquela época, e todo o grupo foi organizado, através de aula, através de durante 3 ou 4 anos, nós tivemos também essa parte do CESAC, que foi de um enriquecimento absoluto. Em seguida, o Rio Grande do Sul também me chama para o primeiro encontro de psicologia escolar, que tinha, através da Isla Pública, que era diretora do Instituto de Psicologia de lá. Nessa altura, eu vou, e em seguida a Isla me convida para que eu fique como professora da reflexão da prática, retomando a experiência da Guatemala, levar para lá, porque eu não queria especialização, porque todo mundo trabalhava em psicologia escolar, mas não tinha grupo de aperfeiçoamento, não queriam fazer mestrado nem doutorado, eles estavam precisando muito mais de especialização. E durante 8 anos eu passei a ser professora convidada, ainda passava 8 dias com aulas intensivas e voltava até 1980 e tantos, por aí, né? Em seguida, a chefia do COS, eu não sendo mais chefe, eu queria voltar para a repartição de origem, né? Quando foi extinta, eu volto ao Ministério da Educação, que é realmente uma experiência também muito... Vocês estão vendo, eu estou pincelando, né? E se eu começar a falar nas coisas, eu vou me perder. E depois a gente pode desenvolver alguma coisa que vocês... Eu voltei para o Ministério da Educação, naquele momento eu tive um problema de saúde, entrei em licença, foi o tempo também que eu trabalhava nos conselhos, eu fui eleita depois para o Federal, em 79 e 83 eu fui para o Conselho Federal, que foi uma experiência muito boa, mas muito frustrante para mim. Primeiro porque eu acho que naquela época toda a parte de legislação, toda a parte da não convenção, toda a parte mesmo até tinha uma certa polêmica em termos de ideologias e de o que é, o que não é, levando um pouco a parte política para o Conselho. E eu, como eu tinha uma certa ojeriza à política nesse nível, que eu acho que a vida é uma política, da vida e das relações, mas em todo caso foi uma experiência também muito boa nesse sentido, né? E eu volto então para o Ministério, e no Ministério as pessoas começaram a ficar muito aflitas ou me colocar. Porque eu, psicóloga, com toda a bagagem de formação clínica, né? Foi quando eu fui lotada no gabinete do delegado regional do MEC, e ele organizou uma comissão para estudo do ensino superior do Brasil. O que foi muito bom para mim, porque eu fiquei com Mário Afonso Carneiro, que é um cientista social, onde nós ficamos estudando o grupo de medicina. E eu passei 6 meses, depois de toda essa bagagem, na Biblioteca Nacional, pesquisando toda a parte de ensino superior, na parte de medicina. Foi ótimo, porque eu aprendi a fazer pesquisa com o Mário, que eu não sabia, e também verifiquei que os ministros do Império escreviam muito bem, porque os relatórios eram muito claros, os objetivos também, e toda a bagagem que o Brasil tem nesse sentido, né? Todo foi possível. Eu fiquei com medicina, mas tinha outros 4 grupos, direito, arte política e mais outras coisas, né? Então vocês estão vendo, depois desse aspecto, eu aposentada, eu volto absolutamente para o meu consultório.
onde eu fiquei, eu digo que eu tive uma crise de esquizofrenia, que durou 12 anos, onde eu não entrei em contato mais com o seu ninguém, e onde eu mergulhei de cabeça toda a minha experiência clínica e toda a minha mudança de postura e de acompanhamento. Primeiro, a demanda, eu atendi adolescente, eu passei a atender adultos jovens, passei a atender mães, passei a atender professoras e passei a atender aqueles que tinham as dificuldades na relação, na educação, né? O que foi de uma experiência riquíssima, né? E de estudo. Comecei a ler, e de uma certa forma me deu o direito de ser Terezinha, sem exigência mais de instituição nem obrigação com seu ninguém. A única obrigação que eu tinha era de ser. Por isso que aquela frase do Guimarães Rosa me calou tão bem, né? Que saudade é ser depois do ter. Eu acho que era também essa bagagem que eu trazia para aqui, para vocês, né? E de uma forma simples, coloquial, sem nenhuma preocupação assim de certo ou errado, mas todos os percursos que o Brasil viveu. E além do mais também, eu nunca perdi contato com meus grupos de trabalho, por onde eu passava. Por exemplo, tem aqui na plateia a Luci Merlotti, é uma gaúcha do Rio Grande do Sul, que me ajudou muitíssimo quando eu trabalhava na Escola Guatemala. Todas as crises que eu tinha Luci, a gente discutia, eu era convocada para lá e tinha a Zilatota, que era secretária de Educação, que abriu o campo lá para a gente. Então eu conheci Graciema, Urso, toda essa parte. Depois Recife, tinha a Anitta Parparreto, que saiu agora no jornal, o último, a revista, né? Que a Anitta foi minha guru de adolescente, né? Por quê? Porque a Anitta entrou na faculdade com tese, né? E o curso de pedagogia teve o privilégio de ter aulas em comum com o curso de filosofia. E eu achava a filosofia muito bonita, mas eu não entendia nada. Eu tinha 16 para 17 anos. Então a Anitta me levava na casa dela, eu ficava no chão e ela me explicava as coisas, eu ficava encantada, né? E a Anitta realmente, e todo o grupo também, a Maria Baltar, a Raquel Craft, que fundou um colégio em Recife, o Capivari, que era a renovação na parte de educação. E todos esses grupos eu visitava quando eu ia a Recife, as universidades, e nas minhas férias eu conseguia recuperar aquelas relações. E isso também me sustentava muito e a gente trocava. E a Noema Varela, que era o problema da Escolinha de Arte do Brasil, que ela veio morar no Rio depois, com Augusto Rodrigues, e ela me chamou para ser professora da Escola de Arte, a Escolinha de Arte do Brasil, para aperfeiçoamento do professor na atividade, como atividade artista, e como realmente a importância da relação professor-aluno. Então vocês estão vendo, e também a Suzana me perguntava outro dia, antes de começar, qual tinha sido meu encontro com a psicologia. Então eu digo, eu acho que a vida foi que me encontrou. E através dela eu encontrei a psicologia. Porque afinal de contas, quando eu fiz o curso pedagógico em Recife, eu tinha 16 anos, eu pertencia a um colégio leigo que foi comprado por religiosas beneditinas. E a professora de psicologia, a Madre Gerhilde, que era uma alemã excepcional, linda inclusive fisicamente, né? Ela deu aula para a gente sobre a arte e a maneira, os temperamentos, e como a gente podia se educar. Eu fiquei muito encantada. Como é que a educação era aquela coisa formal, certo, errado, isso, aquilo outro. De repente, ela me trazia dizer que a educação é a autoeducação, é o autoconhecimento, né? Eu acho que foi ela, aquela pessoa, que me deu a raiz de psicologia mesmo. Tanto que eu tive a oportunidade de ir na Recife, ela ficou muito emocionada. Eu disse, sabe que a senhora é responsável pela minha profissão? Ela disse, não diga. Eu disse, pois é, foi suas aulas. Ela terminou morrendo na Alemanha. Eu fiquei muito triste que eu não tive contato com ela nessa última vez que eu fui, né? Então, como vocês estão vendo, e também professores, porque eu tenho uma gratidão profunda aos meus professores. Eu tive um professor de filosofia da educação, o padre Daniel Lima, que é vivo hoje, com 83 anos. É um homem que escreveu 30 livros, não publicou nenhum. É tudo num caderninho. E onde ele realmente, ele disse que é esquizofrênico, que ninguém presta para ele ficar bom, não. Então,
Ele desapareceu do mapa, mas eu consegui localizar ele depois de 10 anos do Rio. E uma das vezes que eu cheguei em Recife, ele soube que eu estava lá, eu fui visitá-lo, e ele me deu um livro para eu ler, um romance. E esse romance era Não Precisa Mais Existir o Diabo, porque existem as universidades. E quando eu li o livro, olha menino, isso faz uns 30 anos que ele me deu esse livro, hein? Eu tomei um susto e ele queria a minha opinião crítica. Eu disse, mas quem sou eu para criticá-lo? Passei a noite lendo o livro, né? No dia seguinte fui atrás dele e disse, mas isso é um absurdo. O senhor devia... Eu disse, não, você é minha amiga, eu confio e tal. Eu disse, não, mas muita gente devia ler esse livro, né? Então o aspecto, e outro dia eu soube que na linguagem bíblica e hebraica, né, o diabo quer dizer o adversário. É o diferente, né? É exatamente isso. Então, eu tive com ele desses 2 últimos anos também, consegui localizá-lo. Ele não se lembrava desse romance, porque tinha havido um incêndio no livro dele e ele tinha ido no meio. Vocês vejam que figura, né? Então, eu digo, mas não é possível, Padre Daniel, o senhor não pode fazer isso com a gente? E então chega o Zildo Rocha, irmão do Zeferino Rocha, que o descobriram e estão pedindo para que ele dê aula de filosofia, esse grupo, né? Que estuda. Ele disse, não, se incomoda não, nós estamos aqui e nós vamos salvar alguma coisa. Eu digo, você, não conhecia esse livro. Eu disse, pois é, o Padre Daniel me deu para ler. Como também agora, em 93, eu comprei em Recife um pequeno apartamento e tudo, ele foi me visitar. Ficou muito encantado e me levou o livro também, Achados e Perdidos, onde ele escreve todas as coisas que passam na cabeça dele numa reflexão filosófica, né? E também me pede no dia seguinte, então vocês veem que a vida paralela e ao lado da gente, fora de universidade e de instituição, a riqueza está aí, né? E foi essa riqueza que a vida me proporcionou. E é claro que eu fiz a faculdade, eu estudei, eu me aperfeiçoei, eu fiz análise, né? Eu fiz supervisão, eu fiz todas essas histórias naturais e necessárias para uma formação acadêmica, né? Mas, naquela época, por exemplo, eu me lembro que uma colega me chamava para eu vir para a UERJ para ser professora, mas eu não podia ser porque eu não tinha mestrado. E por que eu não fazia mestrado? Naquela época eu estava em plena função da extinção do poste da Guatemala. Como é que eu posso deixar isso? O meu mestrado é esse, né? Mas eu também não estou muito interessado em mestrado, não. O que eu quero realmente é viver. Não que eu fosse contra o mestrado, mas foi a própria vida que lutou na luta real e da criação dos instrumentos legais para a oficialização da profissão do psicólogo, né? Onde eu fiquei realmente embutida e metida dentro de todo o seu desenvolvimento, né? Eu acredito que, de uma certa forma, eu tentei ser precisa e simplista, dando todos os aspectos, e que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta dentro disso, eu posso acrescentar ou dizer. Eu acredito que eu fui clara, né? Vocês entenderam, né? Porque o importante é isso, né? E que haja realmente uma comunicação. Então, mais uma vez, Ana, eu te agradeço estar aqui, viu? Agora você é responsável por algumas coisas de insônia, com esse desafio do escrever e da responsabilidade que eu sofro de uma doença, eu sou responsável demais, e não ter conseguido trazer o texto escrito, né? Eu gostaria de pedir para a Terezinha falar um pouco mais do caminho pelo qual ela passou a se entender psicóloga, né? A sua frase inicial, eu anotei lá, vou ver se eu me lembro direito, você falou assim que você passou para a psicologia porque a pedagogia estava sem dinâmica, estava sem dinamismo, alguma coisa assim. E agora no final você colocou mais a psicologia, centrada na psicologia como parte da vida, né? Dos acontecimentos, a vida concreta, né? As relações, os trabalhos e tal, que foram te levando para a psicologia. Mas eu fiquei presa mais naquela primeira frase, né? Da pedagogia com pouco dinamismo, eu imagino que naquele momento, e isso te levando à psicologia. Quer dizer, se você pudesse esclarecer um pouco mais isso, tá? Eu estou interessada,
Aí é um interesse muito pessoal meu, quer dizer, o que levou, né, pessoas como você, recém-formadas em pedagogia, né, a se interessar por psicologia, né, a passar a trabalhar diretamente em psicologia? Eu acho que o psicólogo é um educador. Essencialmente um educador, né? Com um instrumento diferente, né? Naquela época, os instrumentos pedagógicos eram muito didáticos, teóricos, na minha formação. O que tinha de ser, mas o que não podia ser, e como não podia ser, eu não tive isso na parte pedagógica, porque a minha formação de pedagogia é muito sui generis. Primeiro que eu tive aula de metafísica, cosmologia, história da filosofia, né? Biologia, né? Matemática, que realmente para mim foi o meu grande desafio, né? E a parte pedagógica, a didática naquela época, a minha professora de didática, apesar de eu ser um amor de pessoa, mas era muito pobre. Muito pobre. E o método, como ensinado, não respondia à complexidade do que eu via das dificuldades. E eu me lembro perfeitamente que numa aula de metafísica, o padre Dom Bozinho, que era uma pessoa extraordinária, a ele eu devo muito a postura ética diante do ser humano, né? Eu então perguntei a ele, ô Dom Bozinho, o que é a verdade? Aí ele disse assim, é a adequação com o objeto. Eu digo, e daí? Que objeto? Né? E metafísica, ele disse, é o estudo do ser enquanto ser. Eu acho que esse ser metafísico ficou me perseguindo muito durante todo o percurso. Então eu não encontrava respostas adequadas na parte pedagógica, metodológica. Né? E foi quando eu encontrei. Mas eu já tinha também uma marca daquela professora, quando eu tinha 16 anos, do estudo, do autoestudo, do estudo do temperamento, a modificação e tudo, a própria dinâmica da coisa, né? Então, na minha formação, eu acho que eu tive uma felicidade ímpar de ter expoentes de pessoas humanas comprometidas com o ser humano, né? Procurando dar a eles elementos para um crescimento e, sobretudo, para um encontro consigo mesma, né? E eu acredito que a Escola Guatemala, o grande desafio que eu digo que foi para mim uma beleza, foi porque nós tínhamos o nome de Gabinete de Psicologia. Depois de toda essa reformulação de estudo de método, do método projeto e de toda a parte, nós mudamos o nome, Serviço de Orientação Psicopedagógica, né? Era exatamente isso. E hoje eu tenho um certo receio, não sei como vocês aqui veem, quando eu vejo a explosão o psicopedagógico, né, clínico. Eu fico sem entender um pouco isso, né? Porque eu acho que a gente pode se conflituar aí desnecessariamente, não é? Quando tem campo para todo mundo e nós estamos precisando é do pedagogo. O que nós estamos sentindo falta hoje é do pedagogo. Aquele que ensina, aquele que tem meta, aquele que assume, aquele que dá limite, não é? É exatamente isso que nós tivemos grandes pedagogos, né? Na história da educação, né? Nesse sentido. E eu acho que a psicologia também encantou muita gente como explicação de problemas, quando ela não é a explicação de problema, ela é o caminho para se entender os problemas e fazer com que as pessoas se assumam e cresçam, né? Eu teria uma questão, Terezinha. Quando tu falas do CESAC, do Centro de Estudos, comenta que nesse momento existe uma efervescência muito grande da psicanálise em outros grupos e que o CESAC foi, na verdade, distinto por trazer outros referenciais. Que outros referenciais foram esses que eram trabalhados no CESAC? Primeiro, o CESAC nós não chamávamos de aula, eram encontros, né? Encontros monumentais. Aos sábados, então, era encontro. Tinha professores de matemática, tinha professores de história, tinha professores de sociologia, né? E tinha todo tipo de pessoa que tivesse interessado. Tinha médicos, né? Tinha professores.
Então isso, nesses grandes encontros, nós começamos a sentir a necessidade de um estudo mais estruturado no sentido antropológico. O homem, a função do homem, né? Com esses enfoques, né? Psicológico. Eu me lembro da aula de um matemático que tinha lá, que eu esqueço do nome dele agora, que era um gênio, né? Era um homem assim com a capacidade abstrata, raciocínio, filosófica, né? E era um grande professor de matemática que também. Aí ele veio também me responder aquela frustração que eu tive como aluna de matemática, e na Escola Guatemala, a matemática moderna, que eu verifiquei, se eu tivesse um bom método matemático, eu teria sido uma boa aluna de matemática, né? Então a pedagogia também estava muito nesse sentido, né? Aquela de forma, de não entender, de não ter raciocínio, né? E foi uma coisa muito importante, porque nós tivemos durante de 70 a 83, 13 anos de CESAC, onde de tudo foi feito. E dali saíram muitos grupos que hoje de psicologia, de psicanálise. Psicanálise. Então ficou delineado, para mim pessoalmente, que eu reagi um pouco, né? Eu era a secretária, e eu dizia, a Inês dizia, por que você não escreve isso e tudo? Hoje, arrumando meus papéis, eu encontrei lá um livrinho que eu tomava nota das aulas. Ela dizia, não, Terezinha. Eu disse, não, Inês, sabe por quê? Porque eu acho que vocês estão muito interessados à psicanálise. Eu não sou contra a psicanálise, pelo contrário, eu fui para ela. Mas eu acho que a vida, no tipo de Brasil, talvez a minha experiência no COGE, que foi realmente muito rica em termos social, em termos de atendimento, em termos de demanda, em termos de casos, né? Muito séria. Nós precisamos no Brasil uma visão mais sociológica da psicologia, para nós chegarmos aos lugares onde os agrupamentos humanos existem, onde se possa trabalhar sem essa preocupação referencial de interpretação pura e simples. Eu dizia, eu me lembro quando eu procurei a análise, eu não tinha dinheiro naquela época e não queria que ninguém soubesse, né? Então caí na mão de quem? De Luiz Guimarães Dalheim, o presidente da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro. Se eu soubesse que ele era tudo isso, eu não tinha chegado lá. Era um homem simplérrimo, de uma cabeça extraordinária. Então, expus o meu problema. Ele disse, olha, Terezinha, você não está precisando de uma terapia, você não está com problema. O que você precisa, eu não sei. Mas a gente pode começar uma vez por semana. Um ano depois, eu estava em plena análise, né, com ele. E foi graças a essa análise que ele me sustentou na Escola Guatemala, porque vinha à tona toda essa problemática social. Você pode imaginar que a Guatemala, naquela época, a escola ficava no bairro de Fátima, onde tinha havido uma batida das prostitutas da Lapa, onde a maioria tinha ido morar lá. E tinha estrangeiros. Então, a demanda da escola era uma coisa riquíssima. E eu começava a ficar preocupada com aqueles meninos, né? Eu me lembro de um menino, o primeiro que roubou, porque a escola tinha toda a documentação que vocês puderem imaginar de técnica, né? Ele um dia entrou na escola, tirou todo o material, roubou, chamou os coleguinhas, levou para o morro, passou e deixou lá o material. Quer dizer, não queria nada, queria só exibição, né? Quando chegou na escola, eu cheguei, era um escândalo. Todo mundo exigindo a expulsão desse menino, isso, aquilo outro. Eu digo, gente, vamos ser educadores, que história é essa? Vamos chamar o pai desse menino. Naquela época eu não estava estruturada normalmente, foi ele que me organizou na parte estrutural de atendimento aos pais e a levar assistência social. Vamos chamar esse pai para saber, isso não acontece por acaso, esse menino não roubou, ele está no exibicionismo. O que é que está por trás disso? Então eu chamei o pai do menino e eu me apresentei, disse quem era, tal, se ele sabia. Ele estava assustadíssimo, chamado numa escola, para um filho ia ser expulso, né? Aí ele me disse, dona, eu me lembro como se fosse hoje o tipo físico dele. Ele disse, o que meu filho está precisando é de convivência com adúlteros. Por quê? Eu me separei da mãe dele, ele tinha 8 meses. Eu estou na 3ª mulher e eu tenho uma oficina, não paro em casa. Pronto, me deu a história do menino, né? A partir daí, oficina de carro.
Então eu digo, não, mas então vamos fazer o seguinte, ele está precisando de uma atenção especial, nós podemos conversar com o senhor dá uma mesadinha a ele, tudo como a escola está interessada, mas talvez o senhor precisasse conversar com alguém, porque realmente um problema desse é muita sobrecarga, e ele também, aí eu encaminhei para o COJ, aí eu tinha prioridade, né? Ele foi para uma terapia, e o pai foi exatamente, e consegui que a escola o deixasse de ser o foco. Porque tudo era ele. E foi a partir daí que eu comecei a ver a importância da música, a importância que esse menino tocava sanfona, que era uma beleza. Ele tinha 2 horas, ele aguentava. Depois de 2 horas ele virava um inferno, ninguém conseguia fazer mais nada. Então nós planejamos, nas nossas reuniões professora, até 2 horas ele seguia isso, depois de 2 horas ele ia fazer isso. E, sobretudo, chamamos a atenção da professora de música que o colocou como maestro do grupo tocando sanfona. Né? Então, a partir daí, tudo começou a ser outra coisa. Quando eu via isso, adiantava eu interpretar esse pai, era uma coisa simples. Né? E nós tínhamos o material em mão, porque nós vamos procurar outros, porque nós não vamos fazer com que aquele que lida com a criança tenha elementos para entender melhor e enfim o professor, não é? Hoje, antes de sair para aqui, eu guardei uma entrevista no Jornal do Brasil, sempre sai aos domingos, que tem: se nós não conhecermos os professores e eles não forem escutados, nenhuma reforma será feita. Cada dia mais eu acredito nisso. Eu tenho uma frustração profunda, aí é uma confissão, é não ter continuado o trabalho da Guatemala estendido para outros grupos. Porque ali eu vi que o professor precisa ser escutado, estimulado e desenvolvido. Porque ninguém aguenta ser professor hoje sem um respaldo dessa natureza e sem uma compreensão e muito menos uma valorização do trabalho dele. Né? Por isso que eu dizia que o psicólogo na escola é o profissional mais limitado, porque ele depende de todos. E era exatamente por isso que eu era um pouco a psicanálise abstrata, não, agora uma compreensão analítica, uma visão dinâmica, uma postura diante da vida, da leitura dos acontecimentos. Por isso que eu digo, aí é que a psicologia realmente respondeu a mim, porque o que eu digo, a vida é a psicologia viva, né? E nós conhecemos tanta gente que nunca estudou, que são maravilhosos, né? Então vocês que talvez não tenham convivência com o interior nem com Matuto, né? Eu tenho história de Matuto, eu tenho gratidão profunda àqueles homens simples que eu ouvia as histórias dele na minha infância, nas férias na fazenda, né? A grandeza deles, né? E tem um que me lembra muito, e eu sempre digo que ele foi um grande filósofo, ele era uma pessoa de uma simplicidade absoluta. Então ele dizia que a partir da meia-noite, o violino dele tocava coisas maravilhosas, que ele não sabia de onde vinha. De fato, eu acho que era um pouco de fantasia, mas era também a arte que ele tinha e não sabia explicar. Então ele contava muitas histórias. Uma delas, eu não sei se vocês sabem o que é cancão. Cancão é um pássaro, não é? Então ele contava muita história, que o cancão era tão inteligente, que ele falava. Então ele contava a história do cancão perseguindo o cancão dizendo isso, o cancão dizendo aquilo. Mas ficou um pouco ridicularizado no meio dos amigos. E um belo dia ele está numa reunião e todo mundo: Antônio, olha, você conta isso, você conta aquilo. Aí ele olhou muito sério, ele era muito inteligente. Aí ele olhou e disse para meu pai: seu doutor, mas para saber que cancão fala, a gente tem de emprestar muita atenção a ele. Né? Eu acho que isso é a vida. Né? Às vezes a gente empresta, é a teoria da projeção e da introjeção está aí. Né? E outras coisas mais. Então essa riqueza eu nunca quero perder. Né? E uma das últimas emoções que eu tive agora, vocês vão me perdoar, uma revelação muito pessoal, foi quando eu vi o filme Central do Brasil. Para mim, eu acho que eu nunca vou ver mais uma atitude, uma coisa tão ontológica como Fernanda Montenegro. Aquela região eu conheço muito. Era um pouco palco de passagem para mim. E quando eu vi aquela história, aquele Vinícius,
aquela procura do pai, aquela coisa toda, aquela devolução, né? Quando eu, pela primeira vez na vida, todo mundo disse que chorou. Quando viu, eu não chorei, eu fiquei muito séria, passei 6 meses para voltar a pensar no filme, porque tocava muito de perto a mim, e a maior alegria que eu tive foi quando eu vi no Oscar as luzes na cidadezinha, todo o povoado assistindo, né? E aquele povoado eu conheço. E aquela igreja foi construída para a mulher de um primo meu. E toda aquela história é uma verdade. E você vê um filme. Eu fiquei encantada com a inveja louca quem faz filme, né? Que é conseguir botar na arte aquilo tudo que é vida, né? Que é história, que quem quiser que entenda, né? Mas que é realidade, é força da vida, né? Agora, ao mesmo tempo, com muito medo que promovam indevidamente, né? Tirando os valores e não dando outros, né? Que é exatamente isso o grande problema da educação, né? Como promover? Promover o quê, para quê e a quem, né? E por que não deixar as pessoas serem felizes naquilo que elas podem ser, fazendo bem, não é? Para que, enfim, é outra coisa da pedagogia que eu às vezes me pergunto muito se eu estou certa, depois de tudo isso eu não estou sendo incoerente, mas não é, é a verdade da coisa, né? O método de cada um, né? Terezinha, eu espero que eu esteja correta, mas você disse que você esteve no Conselho de 79 a 83, que foi uma época de muitas polêmicas políticas, etc. É a época do projeto Julianelli, da questão dos psicólogos. Você podia falar um pouco a respeito desse momento? Embora fosse um momento muito polêmico, você tenha dito que não estava gostando muito, mas agora você pode falar de outro jeito. Realmente a coisa está meio longe, como era uma coisa que me fez sofrer bastante, mas eu acho que houve uma atuação muito grande do Conselho e o entrar em contato com tudo isso, né? E a grande dificuldade é que às vezes a gente chega para falar sobre uma coisa, enfim, que deveria ser, mas a compreensão das pessoas que estão legislando não tem a menor ideia, né? E esta é um pouco a pobreza da gente, as armas da gente, né? A linguagem é muito diferente e o interesse, né? E quem fazia muito isso era Valdeci, o presidente. Eu nunca fui muito a isso. Eu ficava muito mais nas comissões e, sobretudo, na comissão de supervisão. Porque eu ficava muito para ouvi-los quando eles chegavam, o encaminhamento das conversas, o que dizer e por onde começar para sensibilizá-los, né? E realmente foi um aspecto, houve um trabalho árduo, mas muito árduo, de muito empenho, entende? E na medida do possível, se chegou onde podia, né? Mas os limites, aí foi que eu comecei a ver o limite da gente, como psicólogo. E aquilo que eu falei no início, que o conselho tinha sido para mim como o espírito e a lei, né? E a gente precisando dos regulamentos e como fazer num Brasil imenso, não, com as diversidades as mais possíveis, e nós um pouco sem a experiência um pouco legislativa, apesar da gente ter no conselho os assessores jurídicos, que sem eles nós não faríamos nada, né? Mas mesmo assim era grande dificuldade. Eu não sei se eu te respondi, mas foi muita coisa, muitas outras coisas. Eu era chamado sineta, porque eram 9 membros. Nas votações eu era o voto decisivo. Então, quando estava muita confusão, eu fazia uma pergunta para que a gente pensasse que não era o vencer ou não vencer, era como encaminhar e para onde encaminhar e com quem trabalhar, né? Quer dizer, essa foi muito a minha postura durante todo o tempo. Então eu me enriquecia muito, que tinha pessoas que gostavam de política, aqui, o Valdeci, Adalberto, o Chico Pedro, do Rio Grande do Sul. Então eles tinham o Todoroff, que naquela época também era muito atuante na parte política e tal. Então eu ficava muito mais como elemento de reflexão e de acompanhamento e do trabalho mais com o grupo de supervisão e de orientação.